Esse é o Momento Vida, com a missionária Vanusa. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, verso 15 ao 19. Gospel FM, transmitindo vida. Pois bem, chegamos ao nosso momento de devocionalidade aqui no programa Proclamai. Louva a Deus por sua audiência, onde você estiver, nos levando aí nos afazeres iniciais do seu dia. Que o Senhor abençoe poderosamente os seus corações e os nossos aqui nos estúdios. Estamos meditando numa série chamada Os Inqueis, no livro de Malaquias. E os inqueis refere-se às arguições que o povo afrontosamente levantava para com Deus Todo-Poderoso, em que nós temos nos amado, falando ao Senhor, em que desprezamos nós, a sua graça, a sua pessoa, em que nós, o povo, profanamos, em que nós te enfadamos, em que nós roubamos, em que nós falamos contra ti. Então é muitos inqueis, né? Isso retrata uma hipocrisia latente, cruel. E isso como resultado que se reverberou-se, avolumou-se durante um tempo e chegou nesse momento crítico da sociedade israelita, a sociedade envolta a esse cenário caótico de inversão de valores, do relativismo, né? Tudo isso é explicitamente vista na sua forma de viver socialmente, no seu trato familiar, pois aqui havia o problema da infidelidade conjugal, havia o problema da relação pessoal deles para com Deus, havia o problema da relação deles no sentido social, das suas interações sociais, havia roubo, havia a hipocrisia propriamente dita, generalizando todos os outros aspectos, ganância, usura, falsidade sacerdotal, palavras de mentira na boca dos profetas, os profetas e os sacerdotes envolvidos em mercância de influência. E isso nós estamos sendo muito sofisticados, né? Porque há uma pequena palavra que ela é por si só agressiva por demais, mas é a verdade. Houve um tráfico de influência. Isso era visto também na época ali de Neemias. Nós trouxemos Neemias como contemporâneo dessa situação, a qual o Malaquias é levantado nos oráculos denunciatórios, né? Denunciando esse modo de vida completamente apostatado. Então, esse tráfico, essa mercância de influência, havia a parcialidade na aplicação da justiça, da lei, das regras de civilidade. Então, era um problema generalizado, era uma metástase cruel, né? Então, o problema generalizado ali em Israel. Pois bem, nós estamos então vendo a perspectiva do verso 14 do capítulo 3, a qual eles dizem que inútil é servir a Deus, o que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, o gatilho aqui era a vida feliz pautada no erro, a qual eles não viam a priori o erro sendo julgado. Então, eles concluíam que servir a Deus a partir de toda injustiça sendo vivenciada por eles era uma contradição terrível, porque se Deus é um Deus justo, se Deus é um Deus de amor, se Deus é um Deus de misericórdia, se Deus é um Deus de perdão, por que então não age? Então,
esse dilema qual eles mesmos se colocaram, isso não advém das Sagradas Escrituras, contudo, as Sagradas Escrituras, a que nós vamos nos dedicar nesse final do programa, isso, e acredito em outro programa, expressa para nós a complexidade da vida. Então, debaixo desse sol, toda a capilaridade da vida, aqui eu faço alusão a uma questão capilar mesmo, né, dos fios de cabelo, ou seja, essa capilaridade, esse embranhado, é complicado de nós entendermos. Nós não temos tutano para isso. Podemos ficar na ponta dos pés e buscar ver algo no horizonte, mas algo turvo. E entramos em nossas especulações, achismos, mas não temos uma resposta definitiva, porque a resposta definitiva pertence a Ele, o Senhor. Então, como nós iremos tratar essa complexidade da vida, essas aparentes contradições que há? Essas mesmas contradições relatada em primeira pessoa de Asaf, que nós aqui falamos, Salmo 73, e quase ele enlouquece, vai resvalando por pouco os seus pés. Se nós formos também no Salmo 88, falando de Emã, e Emã desde a sua tenra idade, da sua mocidade sofrendo, e um homem fiel, justo, e ele indaga ao Senhor: foi tu que me colocou nessa, o meu problema está em ti, Senhor, mas aqui eu estou. E ali ele se humilhava, chorava. O salmo termina sem uma resposta conclusiva. Acreditamos que ele permaneceu buscando a Deus. Se Deus assim fez a sua petição ou não, nós não sabemos, mas o que importa é que Emã estava a buscar a Deus, estava a glorificar o Senhor, a exaltar o Senhor, a buscar o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Nós encontramos isso no Salmos 88, Emã mesmo o nome. Então, como nós resolvemos essa aparente contradição? Veja comigo. Capítulo 8 de Eclesiastes, verso 10. Comentários, fica para o próximo programa, acredito. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Vaidade aqui é na perspectiva de que isso é complicado. Não dá para entender essa aparente contradição da vida. Não é uma contradição porque, ao pensar que a vida na sua estrutura tem uma contradição, o Criador da vida errou. E o Criador da vida não erra. Então essa aparente contradição nos diz que tem muito mais coisas, muito mais fatos correlatos, que está fora do nosso alcance, mesmo visitando a história, mesmo olhando essa palavra temporal que nos orienta e que traz princípios, que é a nossa regra de fé e prática. Ao olhar a nossa contemporaneidade, olhar o nosso tempo presente, encontraremos contradições. Então, isso é uma tentação, porque sempre está nos empurrando a fórceps, né? A forças imperiosas que nos empurra a deflagrar no nosso coração um sentimento de ojeriza, né? Um sentimento controverso para com Deus. Não o amando de todo o coração, não o desejando na beleza da sua santidade, não o admirando pela sua glória excelsa, simplesmente não saindo dele porque pior sem ele. Então, não é um amor justo a qual se espera de uma bondade eterna que nos salvou. Então, é difícil, viver é difícil, olhar esses dramas da vida é difícil. Veja comigo, também no capítulo 8, do verso 15, 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra, o justo
Justo a quem sucede segundo as obras do perverso, e os perversos a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade, é difícil. Poxa, se não está fazendo justiça, então deve receber justiça, mas acaba recebendo, reverberando sobre a vida do justo situações a qual é plausível que o perverso receba. Mas o perverso acaba recebendo coisas de justo e o justo recebendo coisas de perverso. Isso nos leva também a uma dimensão de entender de uma acepção, de uma excepcionalidade, de que nós somos afortunados ao ponto de que somos privilegiados, então é inadmissível sofrer. Eu posso ir a esse entendimento, porque eu preciso de outras compreensões da vida para pensar de forma correta, de forma saudável. E quantos irmãos nossos pensam dessa forma? A mentalidade está encruada nessa noção de vida, que advém dos seus traumas, que advém das suas frustrações, em que Deus não foi curado, e pensa exatamente isso, um sentido de privilégio, afortunados com base de acepção, de excepcionalidade. Então é inadmissível sofrer. Gente, eu não sei quem disse que é fácil ser cristão, que é só levantar a mão, que é só bênção. Se você ouviu isso, pregar um evangelho, outro evangelho, não no sentido que tem dois, mas uma mentira ao seu coração. Eu vos digo que se um anjo ou alguém vier pregar outro evangelho, seja considerado anátema. O evangelho, a viver nele é complicado, é difícil, contudo, Deus nos concederá a sua graça e a sua grande piedade para nós vivermos as bem-aventuranças. Gente querida, vamos ficar aqui para dar um gosto de quero mais ao seu coração, senão você não fica no próximo programa. Então até lá, que Deus te abençoe, graça e paz, fique bem.